leitura bíblica do telão de Lucas capítulo 22, versos 31 a 34. E depois nós vamos pular para o 54 até o 62. Lucas 22, 31 a 34. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 31 a 34. Pedro é avisado por Jesus. Leiamos, assentados como estamos, com reverência. Simão, 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 eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aí sim os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como até para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Simão Pedro, que hoje mesmo, 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Pulando para o 54 até o 62. Lucas 22, 54. Então, prendendo Jesus, o levaram e o introduziram, o colocaram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro também chegou e tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado no fogo, fitando os olhos em Pedro, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, dizendo: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Cocorococó! E então, nesta hora, a dica foi o canto do galo. O Senhor Jesus estava amarrado, a janela estava aberta, ele estava apanhando lá dentro da casa do sacerdote. O galo cantou e foi a dica para Jesus virar. Quando Jesus virou para a janela e olhou para Pedro, esse olhar de Jesus foi fulminante. Olha o que diz. Então, verso 61, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro lá fora. E Pedro olhou para o olhar de Jesus e lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, por que nós somos assim? Por que a gente faz promessas para Deus, votos? A gente vem aqui na frente, faz votos, profissão de fé, batismo. Não, eu prometo, eu vou. E depois a gente não cumpre os nossos votos. Quão apressadamente nós estamos prontos a negar a Cristo.
no nosso testemunho lá fora, no dia a dia. Por isso, nessa noite, brevemente, eu quero falar sobre o seguinte tema: o caminho da negação. Hoje é um assunto muito em pauta: os negacionistas. Nós somos negacionistas. Vocês negam a vacina, vocês negam isso, negam aquele outro, são negacionistas. E aqui hoje nós vamos falar sobre o caminho da negação. É isso aí. Quem nunca negou o Senhor? Você já negou a Jesus? Alguma vez você negou a Jesus? Você já trilhou o caminho da negação alguma vez? Queridos, há uma sequência muito perigosa e sutil no caminho da negação. Pedro teve esta experiência, e com base nela, na experiência de Pedro, podemos identificar as ciladas que devemos evitar no caminho da negação. As ciladas que nos levam a negar a Cristo. No verso 54b, nós encontramos. Vamos ler o 54. Então prenderam a Jesus, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Queridos, a primeira cilada é seguir de longe, é negar o envolvimento, é a falta de coragem de testemunhar e dizer: eu sou crente, é a falta de coragem de andar com uma Bíblia na mão, no peito. Queridos, a negação começa quando se nega o envolvimento com Jesus, quando nós não nos envolvemos com a obra de Cristo, quando nós não nos envolvemos com a igreja, quando se dá desculpa o tempo todo para fazer o que é errado. A carne é fraca, todo mundo peca, mãe, todo mundo está fazendo, deixa eu fazer. E a gente começa a dar desculpa. Esse é o caminho da negação, quando nós não nos envolvemos firmemente com o Senhor Jesus e com a sua obra. E nos tornamos religiosos, vamos na igreja por costume, andamos com um pé na igreja, o outro pé no mundo, envolvidos com as coisas do mundo que são pecaminosas, achando que todo mundo faz, isso é normal. Queridos, esse é o caminho da negação, é uma cilada. Você precisa escolher o lado certo e decidir ser cristão, ser crente, ser convertido, comprometido com o reino de Deus e com o Senhor Jesus e a sua igreja e sua obra, para fugir da cilada, da falta de envolvimento. Pedro seguia de longe, esse é o perigo, seguir a Cristo de longe, vir à igreja de vez em quando, não se envolve nunca. Aí quando vem uma pandemia, a igreja precisa fechar 6 meses, quando a igreja volta, a pessoa some, desaparece, porque seguia Jesus de longe, sem envolvimento. Queridos, é preciso se envolver com as coisas do reino de Deus, se envolver, seguir Jesus de perto, não de longe, mas de perto. Esse é o caminho da negação. Começa assim, de longe, de leve. Sou crente de vez em quando. Quando eu puder, eu disfarço, falo que não sou. Você que sabe de muita gente que você conheceu lá no seu trabalho, que depois de 3, 4 anos você descobriu que ele era crente também, mas o camarada nunca deu testemunho. Muitos fazem assim, estão no caminho da negação, não se envolvem, não dão testemunho. Logo no primeiro dia de trabalho,
É preciso dizer logo: olha, eu sou crente no Senhor Jesus. Quero que todos vocês saibam, para que eles entendam que você tem o seu costume de crente, de cristão, os seus hábitos são diferentes. Não negar, não seguir Jesus de longe. Queridos, estamos vivendo o tempo do fim, é preciso tomar posição. Agora veja como nós nos parecemos com Pedro. Pedro fez juras de promessas de amor. Não, Senhor, eu te seguirei, morrerei por ti, estou pronto. E Jesus disse: Pedro, se você soubesse, o diabo está cirandando você. O diabo quer a tua carne, quer a tua alma, quer a tua vida. Eu tenho orado ao Pai para que o Pai te livre das ciladas do diabo. E quando tu te converteres, Pedro andou com Jesus 3 anos e ainda não era convertido, porque seguia Jesus de longe. Queridos, como nós somos assim, como eu me identifico com Pedro. Queridos, nós precisamos nos converter. Nós precisamos nos converter. E o grande problema, queridos, é que não depende de nós, não depende de mim, mas depende da graça de Deus, depende de Deus. Por isso eu oro constantemente: Deus, converte os corações daqueles que são seus da igreja, converte os nossos filhos, converte, Senhor, porque nós não podemos nos converter a nós mesmos, é Deus quem faz a obra. Por isso eu clamo e oro: Senhor, converte os moços da minha igreja, converte as moças, converte os adolescentes, transforma os nossos filhos, a nossa casa, converte o meu coração. Oh, muda, Senhor, muda o nosso interior. É Deus quem faz a obra e nós clamamos para que Deus faça a obra em nós. Pedro precisou passar pelo vale da negação, pelo caminho da negação, sofrer, chorar amargamente por dias. Diz o texto que ele saiu, chorou amargamente na sexta-feira da paixão, o sábado de aleluia, chorou o dia inteiro. O domingo da ressurreição ele nem sequer teve uma noite de paz. Pelo contrário, ficou arrasado. Porque quando negamos a Cristo, nós ficamos arrasados. Não é assim, irmãos? Segundo lugar, quando assumimos a posição errada. Verso 55. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre os escarnecedores. Queridos, a turma que estava no pátio era a turma que queria assistir o sofrimento de Jesus sendo interrogado. Diz que lá na casa do sumo sacerdote ele foi manietado, amarrado, passou a noite inteira sendo zombado, escarnecido, bateram no seu rosto, e as pessoas ficaram do lado de fora, curiosos. E Pedro se juntou a eles. Onde estavam os outros discípulos? Por que Pedro não foi orar com os outros discípulos? Por que ele foi se ajuntar com os escarnecedores no pátio? Estava no lugar errado, posição errada. Queridos, após negar o envolvimento, assumem-se posições erradas de convívio com aqueles que não são povo de Deus. Quando nós estamos assim, assumindo o negacionismo, um pé na igreja, um pé no mundo, nós facilmente nos envolvemos com pessoas do mundo, pessoas erradas. E aí então nosso testemunho é zero, é vergonhoso. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta, escutem, não se assente na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não dá certo, irmãos, não dá para ficar no meio dessa gente.
Não dá para ser amigo dessa gente. É preciso ser colega, de longe. Amigo não dá. A conversa não presta. A bebida deles é outra. Eles zombam, escarnecem. É piada, palavra suja. Não dá, não dá. Não é o nosso ambiente. Não é o nosso lugar. Sai dali e vai orar com os outros discípulos. Mas se assentou no meio de pessoas erradas. É o caminho da negação. A gente ocupa a posição errada e começamos a participar de coisas que não convêm aos santos. Gosta de piadas picantes, conversas de baixo nível, compactua com a corrupção, convive aí fora com as coisas ilegais, com a ilegalidade, arranja desculpa para pecados, adultérios, impurezas, e assim está sempre negando a Cristo, ocupando lugares que não lhe pertence, não é o seu lugar. Sai do meio da Babilônia, sai dela, povo meu, sai dela, não ocupe estes lugares. Você é um crente, você tem um testemunho, você é a luz que tem que brilhar. Sai do meio da Babilônia, vai estar junto com seus irmãos, com aqueles que são fiéis. Pedro estava no lugar errado, por isso caminhou o caminho da negação, posição errada. O verso 57, uma terceira cilada. Ele nega que conhecia, nega o conhecimento. Mas Pedro negava dizendo: mulher, não conheço este homem. Mentiu, negou, mentiu, não conheço este homem, nunca vi, nem mais gordo, nem mais magro, não sei quem é este homem. Queridos, negar conhecer a Cristo, quando se nega o conhecimento, fica-se no lugar e com as pessoas erradas, perdendo-se também a autoridade. Você perde a autoridade de cristão, o diabo zomba de você, as pessoas escarnecem de você. Não se preocupe, eles mesmos vão falar mal de você. Olha lá, diz que é crente, olha lá, está no nosso meio aí direto. Gosta de piada, de conversa suja, olha lá, diz que é crente. O próprio diabo vai fazer com que esses seus falsos amigos zombem de você e não acreditem em você. Você perde a autoridade, ali não é o seu lugar. Saia dali depressa, para que Deus restaure a sua autoridade como crente, para que as pessoas te respeitem e possam dizer: aqui passa um moço de Deus, aqui passa um homem de Deus, aqui passa uma mulher de Deus. Autoridade, respeito. Negar que conhece a Cristo. Nós nunca falamos que somos crentes, nós negamos que conhecemos a Cristo, no trabalho, na escola, porque temos vergonha. Ainda mais nos tempos de hoje, onde ser cristão é ser um ignorante, fanático, idiota. É preciso ter coragem para dizer: não, eu o conheço sim, eu sou dele, eu estava com ele e não me arrependo, porque ele é o próprio Filho de Deus. Eu o amo, eu sou crente e não negocio a minha fé. Já pensou se Pedro tivesse dito isso? Negou o conhecimento. No verso 58 ele também nega a identidade. Olha o que diz o verso 58. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou dos tais. Perdeu ali a identidade. Quando se perde a autoridade, quando se perde a identidade, também se torna uma pessoa confusa, de identidade confusa. A pessoa não sabe quem você é, se você é crente, se você não é crente, que diabo você é. Perde-se a identidade. Como é bom você ter uma identidade.
Saber que você é uma carta aberta do Evangelho. É o bom perfume de Cristo. Essa é a sua identidade. Você é luz das trevas. Você é sal. E o mundo precisa saber que esta é a sua identidade. Identifique-se como cristão. Tenha coragem. Caminho do negacionismo. O caminho da negação de Cristo começa em negar o envolvimento, assumir ou ficar numa posição errada, equivocada, negar que conhece a Cristo e negar a sua identidade de cristão. Quero aplicar isso agora na nossa vida. Se em algum momento você se inclui nesses exemplos e gostaria de sair desse processo do caminho de negação, o que você deve fazer é o seguinte: primeiro, lembrar da palavra do Senhor, no verso 61. Olha o que diz o texto. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera. Caminho para você restaurar a sua volta a Jesus, saindo desse estado de negação, é lembrar-se da palavra do Senhor. É necessário se conscientizar do pecado e buscar a palavra de Deus. Contra ti, diz o salmista, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando me julgares. Reconhecer o seu pecado e pedir misericórdia a Deus. Lembre-se da palavra do Senhor. Lembre-se dos textos bíblicos. Vai te ajudar nessa hora a retroceder, a voltar atrás e sair do caminho da negação. Lembrar da palavra do Senhor, e depois, como diz o último versículo, sair do lugar da negação. Quando o galo cantou e Pedro olhou para Jesus, Jesus olhou para ele, imediatamente ele saiu dali. Saiu dali chorando. Queridos, o lugar da negação pode ser um namoro esquisito, estranho. O lugar da negação pode ser uma sociedade perversa. O lugar da negação pode ser uma opção de lazer maligna, perigosa, anticristã. O lugar da negação pode ser uma conduta perigosa, corrupta no trabalho, no dia a dia. Saia dali. Saia. Está te fazendo mal espiritualmente. Saia do caminho da negação. Dê a volta. Faça como Pedro. Saia chorando. E o verso 62, além dele sair do lugar da negação, diz que ele saiu chorando, arrependido. É o arrependimento. Queridos, só a consciência do pecado pode gerar um arrependimento sincero em nossos corações. O arrependimento é a principal defesa contra a negação. Eu quero ler Tiago, capítulo 4, versos 4 a 10. Um texto pesado. Tiago diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Esse é o caminho de volta. Pedro passou por esse caminho também.
quando ele estava amargurado, arrependido, tinha chorado muito, ele resolve desistir de seguir ao Senhor e vai pescar. Ele encontra os discípulos, os olhos vermelhos de tanto chorar, 3 dias chorando. Se você vai, eu vou pescar. Ué, Pedro, se você vai pescar, nós também vamos. Você não vai continuar seguindo o mestre? Não, obrigado, não presto para isso, eu não sirvo para seguir Jesus. Não me fale mais desse assunto, eu não quero mais saber desse assunto. Entrou no barco e foi pescar, e eles foram juntos. Está lá no Evangelho de João, capítulo 21, último capítulo de João. Aí ele está pescando, não pesca nada. Não pesca nada. Joga a rede de um lado e puxa, joga a rede, dá um trabalho, você nem imagina, jogar a rede e puxar, pesada aquela rede, enrola, separa, desembaraça, joga do outro lado. Passaram a noite tentando, não pegaram nada. E pela madrugada Jesus aparece na praia ressurreto. Olhou lá e viu seus discípulos lá em alto mar e viu a Pedro. Falou, e Pedro está ali, aquele miserável, eu vou embora. Quero saber desse cara não. Foi isso que ele falou? Não. Ele gritou, vocês estão aí, né? Fazendo o quê? Voltaram ao velho ofício? Desistiram de me seguir? Eu vou dar uma dica, joga a rede do lado direito. Joga no esquerdo não, que esquerda é fria, joga no direito. Aí eles jogaram do lado direito. Captou a mensagem, né? Aí eles pegaram muitos peixes. Começou a tremer a rede, gritaria, aquela coisa. Puxa, puxa, e vamos levar para a praia. E puxando aquela rede, Jesus lá, com fogueira acesa, esquentando a mão, preparando o ambiente para restaurar a Pedro. Igualzinho lá a fogueirinha do pátio, quando Pedro negou. Preparou o mesmo ambiente. Aí Pedro, quando viu que era Jesus, falou, me lasquei. É o Senhor. Pulou no mar. Tentou, sabe, quando você quer se enfiar num buraco. Ficou debaixo do barco, mas aí faltou a respiração, subia. Olhava, falou, Jesus está lá ainda? O pessoal falou, tá. Ele não foi embora, não, está lá. Aí eles foram voltando, ele encheu de coragem e foi. Ele ficou meio de longe, sem graça. Jesus abraçou um, abraçou outro, tal. E Jesus estava comendo um peixe, assando ali na brasa. Aí de repente ele chama Pedro. Pedro, vem cá. Aí Pedro sem graça, mexendo na unha assim, ó, eu fico imaginando. Oi, tudo bem? Eu faria isso, porque é o que eu tenho feito quando eu nego a Jesus. Senhor, tudo bem? Tudo bem. E aí, Pedro, tu me amas ainda? Ah, Senhor, sabe que eu te amo. Então o que você está fazendo aqui? Você voltou a pescar. Eu já falei que vocês são pescadores de homens. Queima essas redes, quebra esses remos, põe fogo nesse barco e vai salvar vidas. Falar de mim a pessoas que precisam se converter. Cuidar do rebanho da igreja do Senhor. Tá bom, Senhor. Aí conversa dali, conversa daqui, um peixinho aqui, daqui a pouco Pedro. Oi, Senhor. Pela segunda vez, diz a Bíblia. Tu me amas. Ah, Senhor, de novo. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então vai ser pescador de homens. Para com essa ideia de voltar a pescar peixes. Eu te chamei há 3 anos atrás para ser pescador de homens. Bom. Passa mais um tempinho, o Senhor Jesus chama Pedro finalmente pela 3ª vez. 3 vezes me negaste. 3 vezes me negarás. E pela 3ª vez o Senhor Jesus diz, Pedro, pela 3ª vez te digo, tu me amas. Eu posso imaginar, Pedro nessa hora entendeu a mensagem e começa a chorar. Aí ele diz o que eu diria. Senhor, tu sabes que eu não presto. Eu não sirvo para ser crente. Não sirvo para ser discípulo, apóstolo. Eu não presto. Mas eu quero dizer que eu te amo.
Eu sei o que eu fiz de errado. E ali ele foi restaurado por obra do Espírito Santo. Nessa conversa, o Espírito Santo começou a entrar e agir no coração de Pedro. E quando você vira a folha do capítulo 21 de João, que é a última folha do Evangelho de João, você entra no livro de Atos dos Apóstolos. E ali aparece no capítulo 3 o novo Pedro, agora convertido. E ele prega um sermão, pescador, cabeçudo, ignorante, prega um sermão na unção do Espírito Santo e mais de 3.000 almas se convertem. Esse é o Pedro da página virada. Pedro restaurado. Queridos, todos nós podemos caminhar no caminho da negação, mas todos nós podemos sair desse caminho e nos tornarmos uma nova criatura em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, eu quero orar para a tua igreja. Deus, nós caminhamos muitas vezes pelo caminho da negação. A proposta do mundo, as coisas que o mundo oferece. Por isso, ó Deus, tem misericórdia desta igreja. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a sermos crentes fiéis. Ajuda-nos a tirar-nos do caminho da negação. Queremos ser corajosos e dar testemunho, dizer que somos crentes, que amamos a Jesus e somos seus discípulos. Ajuda-nos. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Põe a letra.